Sexta-feira, 19 de setembro, mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Vítor Hugo Monteiro e comigo tenho Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, para abordar a missão de José Mourinho no Benfica. Luís, José Mourinho assumiu o banco do Benfica na passada quinta-feira, já vai defrontar o Aves no próximo sábado e começamos por lançar já os primeiros desafios, os primeiros 5 desafios de José Mourinho. E o primeiro será agregar tudo numa altura de divisão de eleições. Sabemos que um dos concorrentes às eleições do Benfica, João Noronha Lopes, já disse que quer trabalhar com José Mourinho. Qual pensas que será o papel do Special One neste sentido? Bom dia. Acho que José Mourinho, nesta apresentação, foi inteligente, no fundo, a mostrar independência em relação à campanha eleitoral. Ao contrário do que fez Bruno Lage nas últimas intervenções, acho que José Mourinho, nesse capítulo, foi muito mais prudente. Não se meteu por caminhos travessos. O Bruno Lage, algumas vezes, ensaiou ali algumas bicadas à concorrência, desvalorizou a questão de Bernardo Silva, depois, por outro lado, também alavancou um bocadinho o Rui Costa, e acho que nesse capítulo o próprio José Mourinho, mesmo em relação a Rui Costa, que estava ali ao seu lado, não teve um papel, digamos, bajulador. Portanto, teve um distanciamento que eu acho que foi um ponto positivo. Agora, olhando para o que aí vem e para o mais imediato, e é muito isso que nós também estamos aqui a apontar nestes desafios. Claro que os objetivos é ganhar, como é lógico, mas os desafios que o treinador tem no imediato, e desde logo tendo em conta também que não tem tempo para treinar a equipa, não tem tempo para a preparar sem ser com jogos em andamento, tem jogos de 3 em 3 dias até à próxima paragem, há uma exceção antes de Londres, mas de resto é sempre tudo muito próximo. E José Mourinho tem, acima de tudo, que agregar. Sendo o seu desafio mais necessário nesta altura, numa altura de fratura, de cisão entre as partes, em que o Benfica está partido em 3 ou 4 partes nesta campanha eleitoral, mas José Mourinho tem o ónus de também ser, se calhar, dos melhores ou até o melhor a poder agregar, com as suas palavras certas. Ele ontem foi cuidadoso quando falou de rivais, no caso do Porto, obviamente. Foi também cuidadoso quando falou de possíveis rivais de Rui Costa, e, portanto, fações opostas à direção atual, dizendo que acredita que não era um nome consensual, mesmo sendo ele, e sendo para muitos o melhor treinador português de sempre, embora não estando no seu auge, mas ele fez questão de esvaziar um bocadinho estas críticas que se estavam a levantar. Falaste de João Noronha Lopes, acho que foi muito mais ajustado o que João Noronha Lopes fez, de se colocar ao lado do treinador, e até porque seja quem for o próximo presidente, seja Vieira, seja Noronha Lopes, seja João Diogo Manteigas e obviamente Rui Costa, não parece que esse presidente chegue e mande José Mourinho embora. Há uma época em andamento, há uma época que já foi preparada e foi trabalhada. Se foi bem ou mal, isso é outra questão, e os adeptos e os sócios também farão essa apreciação, mas a época está desenhada. Portanto, nenhum presidente sequer pode ter a carga, quando chegar, de ter de ser campeão, e se não for campeão, é um fracasso desse presidente, porque na verdade é um trabalho do atual presidente. Tal como esse atual presidente tem legitimidade para fazer o que fez, por mais discutível que seja a forma, a ética de poder ter pelo menos avisado as outras listas, isso é outra parte do assunto, mas no caso de João Diogo Manteigas, falou de que não devia ter sido escolhido um treinador antes das eleições. Não comungo dessa ideia, honestamente, porque acho que é demasiado tempo. Pensando também numa segunda volta, são 2 meses. O Benfica não podia ficar à deriva 2 meses, porque ainda está em todas as frentes, umas mais difíceis do que outras, mas olhando para a principal, que é o campeonato, o Benfica perdeu 2 pontos e depende de si, e tem tudo à disposição para poder fazer um campeonato e estar a lutar pelo título. Portanto, José Mourinho acho que tem esse papel e tem essa muita qualidade para, com as palavras, agregar. Vai levar garantidamente muitos benfiquistas curiosos aos estádios.
mas mais do que isso vai conseguir, também com vitórias, tem que as conseguir, criar uma onda muito mais positiva do que aqui existia nos últimos tempos do Benfica. A verdade é que, como segundo objetivo imediato, colocas a definição do sistema e a gestão da própria equipa. Sabemos que o Bruno Lage variava entre sistemas. O Mourinho também tem uma forma muito própria de entrar nas equipas, que gosta de dar abanões no balneário. Por onde pensas que pode passar este dedo ao de leve que o Mourinho referiu? Eu acho que Mourinho não vai radicalizar a sua ação inicial em termos de escolhas de equipa, em termos de escolha de sistema, em termos dinâmicas até, e a verdade é que o Benfica, em termos de criatividade, tinha um grande déficit nestes últimos jogos, era mais do que evidente, havia muitas arrancadas de edits, havia algum sucesso em bolas paradas, mas a equipa muitas das vezes mostrou-se perra, mostrou-se passiva, com muito pouca dinâmica, e desde logo isso cria uma urgência que eu acho que já ia começar a ser colmatada, já foi neste jogo contra o Karabakh com a entrada do Sudakov. É um jogador que tem que ser titular neste Benfica, e não sei se é um jogador em quem até seria justo já colocar o ónus da responsabilidade de criar uma equipa à volta dele, e quando digo à volta dele é de ele ser o motor principal da equipa, mas é alguém que, do ponto de vista de criatividade, faz todo sentido, e olhamos para o histórico de José Mourinho, pensamos em Joe Cool, que era mais de fora para dentro, pensamos em Schneider, que era muito dentro, mas José Mourinho sempre teve o seu criativo, e acredito que teve também Ozil, acredito que neste caso Sudakov pode ser esse jogador a emergir, sendo que Mourinho alicerça muito os pilares em equilíbrio, em estabilidade, mas além desse criativo também gosta muito de projetar laterais e faz disso uma das suas armas. Nesse capítulo de edits também será alguém muito importante para o treinador, pelo que mostrou até agora. Portanto, na verdade, o que estamos aqui a falar, estaríamos a falar seria com o Bruno Lage, ou seja, não estou a ver que o Benfica vá mudar de sistema, há apenas uma questão muito delicada que tem a ver com os dois avançados. O Pavlidis é um jogador indiscutível, ganhou um grande peso no ano passado e continua a produzir. O Ivanovic é um jogador que reclama a titularidade e que anda atrás dela, mas que me parece que aqui vai ter que ser muito mais uma arma secreta com o José Mourinho, porque não estou a ver José Mourinho a fazer o que fez Bruno Lage até aqui, que foi quase um 50-50 entre 4-4-2 e 4-2-3-1. Acho que José Mourinho será mais 4-2-3-1 ou 4-3-3 com dois médios mais avançados, e imagino o Richard Rios e o Orsnes, mas muitas questões à volta disto, mas não uma radicalização, e também, honestamente, não estou a ver José Mourinho a entrar fraturante com algum tipo de jogador nesta altura. José Mourinho também é alguém que costuma fixar muito bem os seus líderes de balneário, costuma deixar isso bem claro. O que é que pensas que poderá ser aqui também a mão do Mourinho, o que é que poderá fazer? Acho que vai um bocadinho a mesma linha. Não estou a ver que ele vá ser fraturante. O líder é, obviamente, Otamendi, e vai continuar a ser, imagino eu. Depois há um líder mais silencioso, que é um líder muito mais futebolístico do propriamente de palavra, que é o Orsnes, que é um jogador muito importante na dinâmica deste Benfica, na forma de jogar deste Benfica, e eu olho para a dupla de meio campo, mas sobretudo para Richard Rios, como alguém que não propriamente vai ganhar voz, ou vai ser alguém com mão firme no balneário, mas acho que do ponto de vista de jogo é daqueles jogadores que poderá mais facilmente encarnar numa valorização por parte do treinador. Aquilo que nós ainda ontem falámos disso no ataque rápido extra, de entrar na cabeça do jogador, poder mexer ali com a cabeça do jogador. O Richard Rios custou muito dinheiro, já se sabe, não tem tido uma entrada fulgurante, embora tenha já alguns apontamentos interessantes, mas é alguém que, com um contexto certo, com um treinador certo, poderá subir o nível e ajudar a que a equipa depois também suba o nível. Eu lembro-me sempre do Essien, quando se referia a José Mourinho como o seu pai futebolístico, e talvez Richard Rios até possa ter um bocadinho esse potencial para ser um pupilo de José Mourinho
e ganhar outro tipo de tração que não teve até agora, sendo que, claro, nunca vai ser ele o criativo, nunca vai ser ele a deslumbrar, mas pode ser ele a pisar espaços de uma forma mais inteligente, a saber contemporizar, a saber ajudar a equipa a crescer, e nesse capítulo acredito que é um jogador com potencial para ser à imagem de José Mourinho. Uma das missões imediatas também do Mourinho vai ser, aliás, a entrada na Champions. O Benfica já perdeu com o Qarabag, gastou uma ficha onde era realmente favorito. Onde pensas que o Mourinho poderá reverter esta missão? Vamos socorrer aqui do calendário, para não falhar em nada, mas esta ficha é absolutamente prejudicial. Não acredito de todo que o Benfica tenha condições para chegar aos 8 primeiros, honestamente. Claro que tem matematicamente, isso aí todos sabemos, mas no ponto de vista prático acho muito difícil. O Benfica joga contra duas equipas inglesas, ambos os jogos fora, e são já os 2 próximos. Joga contra duas italianas mais lá para o fim. Joga em casa com o Real Madrid, joga em casa com o Bayer Leverkusen e vai ao Ajax. Eu não consigo dizer que o Benfica é favorito em nenhum destes jogos, do plano de vista teórico. Ao contrário do jogo com o Qarabag, que dava amplo favoritismo ao Benfica. Ou seja, o Benfica está sujeito a não conseguir ganhar nesta Champions, mas tem aqui ainda um trajeto que não está de todo beliscado. Eu acho que a próxima saída ao Chelsea, que perdeu na primeira jornada, e a última jornada, dependendo das circunstâncias, mas este formato de Champions é muito menos propício a que alguém já esteja descansado num determinado lugar. Portanto, a última jornada frente ao Real Madrid são os 2 jogos com maior exigência. Mas os jogos que andam ali pelo meio não são propriamente acessíveis. Eu acho que o Benfica em casa com o Bayer Leverkusen tem condições para ganhar. O Benfica em Amsterdão, frente ao Ajax, tem condições para ganhar. Mas isto dará 6 pontos. Portanto, entre St. James Park frente ao Newcastle, Turim frente à Juventus e Nápoles em casa, que é o campeão italiano, portanto, Nápoles na Luz, o Benfica aqui tem que encontrar mais 6 pontos, descontando Chelsea e Real Madrid. Se não conseguir, vai ter que ser nesses jogos, e são jogos realmente muito mais complicados. Claro que o Benfica vai entrar em todos os jogos para tentar ganhar, mas é de facto um calendário muito complicado e este é o desafio mais difícil para José Mourinho, a meu ver, é conseguir chegar aos 24, sendo que o Benfica está no 24º lugar, curiosamente, mas desperdiçou uma ficha de borla. O Qarabag era efetivamente uma ficha de borla e o Benfica agora vai ter muitas dificuldades perante um calendário que é terrível. O Benfica teve de facto muita infelicidade no sorteio. Outro desafio será perceber como é que o Mourinho vai dar primazia aos jovens do Seixal. Como é que achas que ele vai gerir esta parte? A mensagem para o Seixal é uma mensagem importante porque o último grande elemento a emergir do Seixal foi João Neves, de uma forma consolidada, ia chegar à equipa principal e ia jogar. Já lá vai há algum tempo, foi ainda com Roger Schmidt. O próprio Roger Schmidt depois não conseguiu encontrar outras soluções. Bruno Lage vinha com o rótulo de potenciador de Seixal e com uma primeira passagem, além dos 20 anos que ele fala muitas vezes, com uma primeira passagem pela equipa principal, onde potenciou João Félix, Ferro, Florentino, por aí fora. E por isso, Bruno Lage, nesse capítulo, creio que foi uma desilusão, porque não conseguiu, por mais que ele até tivesse naquele mítico áudio de ter miúdos mortinhos por jogar, mas sabe o que é que está a fazer, mas não pode ser já. Na verdade, Bruno Lage falhou nesse capítulo, que era o capítulo que se calhar era onde ele podia fazer mais diferença, que era, de uma forma destemida, apostar em miúdos. E, na verdade, o Benfica, que se gaba de ter uma formação de excelência, acredito que não pode agora divorciar-se dessa formação. José Mourinho não é um treinador que aposta inequivocamente em jovens da formação, apostou já em vários jovens jogadores e potenciou vários jovens jogadores, sem dúvida, mas não é um treinador muito mais conhecido por, em jogadores que estão em sub-rendimento, conseguir potenciá-los de outra maneira e buscar o melhor deles. Isso pode ser feito também com a formação, mas acho que é um desafio complexo para José Mourinho, mas que será muito importante para o Benfica
o de transparecer de que a formação efetivamente conta para a equipa principal, porque isso não tem acontecido nos últimos tempos, e até para colher frutos num futuro mais distante, o Benfica continua aqui a combater com a formação do Sporting, o Porto quer apostar mais na formação, o Braga está com um grande nível também de formação, e em termos de cativar jovens, para reter jovens, é também importante passar a mensagem de que há espaço na equipa principal para esses jovens lá chegarem, e por isso é um desafio para José Mourinho. Claro que José Mourinho estará a pensar, se nos estiver a ouvir, o que duvido, que destes 5 desafios é o mais fácil de descurar, porque não traz resultados imediatos. Mas, de facto, eu acho que do ponto de vista de importância de clube, era de facto, tem uma grande relevância. Obrigado, Luís. Obrigado por terem assistido. Finalizo com a recomendação do episódio extra do Ataque Rápido, lançado na última quinta-feira, na passada quinta-feira, relacionado com a chegada de José Mourinho. Além disso, o 00 está a desenvolver vários artigos sobre a carreira e várias curiosidades do Special One, por isso estejam atentos ao nosso site.